Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no Ar, seja muito bem-vinda, Michele Araújo, um brinde à vida. A Michele Araújo, que é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. É isso mesmo, Michele? Sim. Uma alegria ter você aqui no Viver Mais. E com essa especialidade a gente vai falar de vários assuntos. Michele, um deles que eu sempre costumo abordar aqui no Viver Mais são as dores e as delícias da passagem do tempo. É comum no seu consultório a crise existencial da idade, o medo de envelhecer? Sim, assim, ela aparece de formas diferentes, assim, as pessoas às vezes não são tão diretas quando elas falam assim, eu tenho medo de envelhecer. Geralmente elas aparecem com algum distúrbio alimentar, com preocupações relacionadas à saúde, e só depois a gente vai indo no processo terapêutico e pode surgir essa questão. Porque, na verdade, o que as pessoas trazem de mais medo é se elas são aceitas ou não. Né? Se aquele corpo é aceito socialmente e se o jeito delas também é aceito. Eles vêm desde da sua vida da infância, vai depender muito de como seus pais te trataram, se você teve uma família disfuncional, a sua forma de lidar com o ambiente, se você sofreu bullying, se você não sofreu bullying na escola e como foi essa aceitação, né? Você pode ver que os corpos, né, o corpo feminino principalmente, ele é muito cobrado. E hoje, então, né, Michele, com as redes sociais, essa cobrança é mais acentuada. Mas tem como reverter a pessoa passar, não se preocupar tanto com o outro? Como dizia Sartre, o inferno é o outro. Exatamente isso. Né? Boa lembrada dessa frase. Exatamente, assim, no processo terapêutico, tem sim como a pessoa melhorar a sua percepção sobre o ambiente dela, sobre o relacionamento dela com ela mesma e com os outros. Por que esse outro é tão importante na vida dessa pessoa? Por que o olhar do outro é tão importante para a vida das pessoas? Por quê? Tem uma resposta? Cada pessoa ela tem uma resposta diferente, né? Mas a maioria delas está relacionada às relações anteriores dos pais com os filhos e de como ter uma busca de agradar esses pais, só que ela procura agora agradar os outros na busca de um amor passado, anterior. Qual a orientação como psicóloga comportamental que você daria para os pais hoje em relação a esse cuidado com a criança para que ela não chegue na maturidade com esses conflitos? Assim, Freud já tinha uma frase, eu não sou psicanalista, né, mas Freud tinha uma frase que mais ou menos assim, né, que ele falava que mesmo que você tente fazer o melhor, você sempre vai traumatizar o seu filho, né, ele dizia isso. Então, assim... Não tem receita pronta, né? Não tem uma receita pronta, até porque cada família tem a sua dinâmica e os seus papéis, cada indivíduo tem um papel familiar, né, que mantém aquele sistema minimamente organizado. Né? O que a gente recomenda é que essa criança sofra menos abusos psicológicos e físicos possíveis. O que é um abuso psicológico, por exemplo? Não valorizar o sentimento das crianças. O que eu percebo aqui no Ceará, por exemplo, é que muitas pessoas falam assim, esse não é assunto de criança não, sai daqui, menino. Né? Não, engula o choro que você não... Menino não chora. Menino não chora também, né? Então, assim... Então, a criança ela é muito podada nos sentimentos, né? E não é valorizado esse sentimento. Ou outra coisa também de importância é quando a mãe está triste ou o pai, né? Tá assim, ou bravo ou com raiva de alguma coisa, tá com a cara diferente. A criança percebe. A criança percebe e pergunta, mamãe,
ô papai, você está triste? Não, estou não, tem nada a ver. Aí a criança começa a ter problemas de percepção. Ela não vai saber como é que é estar triste, se está com raiva. Então tem que ser verdadeiro, né, Michele? O mais autêntico possível. Com uma linguagem mais simples, né? E tentar ser mais lúdica possível dentro de uma linguagem infantil, né? Se seguir esse roteiro, digamos assim, vai ser possível chegar a uma maturidade se aceitando de forma tranquila? Todos os transtornos, qualquer um que seja, todos os pensamentos, até os saudáveis, eles é uma multifatorial, né? Então, assim, são vários fatores envolvidos. É a experiência de vida desse indivíduo, a genética, o que vem dele de fábrica, e a cultura, né? O ambiente que ele está inserido. Então, assim, se os pais, que é a primeira fonte de amor desse filho, esse filho for acolhido, amado, as probabilidades diminuem, mas isso não significa que está tudo zerado e pronto, né? Ninguém é feliz 100% e fica bem 100% o tempo todo, Não, é isso? Exatamente. A felicidade, ela é feita de momentos. Nós temos momentos de felicidade, momentos de tristeza, e é normal isso, né? A felicidade, ela não é plena 100%. Por isso que o ser humano está sempre em busca de algo, em busca de melhorar. E se você perceber, algumas pessoas que já conseguiram chegar em um patamar da vida delas, que elas almejavam, tipo, ou ganham na loteria, por exemplo, elas deprimem, porque ela entra em crise por ganho, né? Então, assim, parece que nunca está satisfeito, né? Mas talvez isso seja o que nos move. Aí o budismo vem falando coisas diferentes, né? Se você vê, eles falam que os nossos desejos nos atrapalham. E se você conseguisse anular os seus desejos, você seria feliz. Então, assim, tem muitas correntes sobre a felicidade, mas a maioria das pessoas, dentro de um sistema capitalista ocidental, a gente percebe isso, né? Dessa insatisfação, dessa procura pela felicidade, pelo corpo perfeito, por ser perfeito. E isso gera muita ansiedade e depressão. É o que eu mais recebo em consultório, ansiedade e depressão. Pronto, você falou em 2 pontos básicos, ansiedade e depressão. E isso a gente vem percebendo, Michele, que acontece em qualquer idade. Mas, segundo as estatísticas, na terceira idade, isso se evidencia com mais forte, né? E a gente vai falar sobre solidão e depressão na terceira idade no próximo bloco. Combinado? Tá bom. Vamos seguir aqui, tomando nosso café? Sim. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui um café com a psicóloga Michele Araújo. Bom, Michele, no bloco anterior eu deixei um questionamento, né? A questão da depressão, da solidão, principalmente na terceira idade. Isso também é consequência de um histórico da infância? Sim, tá tudo interligado, né? Mas a idade, na terceira idade, o que se tem também é o crescimento dos filhos, né? Quando esses filhos deixam a casa, e aí tem a síndrome do ninho vazio, né? É onde aquele casal, ou viúvos, né? Ou pessoas já divorciadas, vão ter que conviver com elas mesmas, né? Assim, sem aquele cuidado com o outro o tempo todo, né? E isso pode gerar uma certa dificuldade de adaptação, né? A aposentadoria também é outro ponto
que pode gerar depressão em idosos, porque o sentimento de inutilidade, de não pertencimento, né? E a nossa sociedade vê o velho como uma coisa descartável, né? Tá todo mundo assim, mudou o celular, mudou a TV, a internet, aí os mais velhos têm dificuldade com a tecnologia, né? Aí vem um mais novo e mexe em tudo. Ele tem uma dificuldade de pertencer, de pertencimento. A gente percebe essa coisa do ninho vazio, do envelhecimento, de perca das funções, né? Pode ser por doenças degenerativas, doenças cardíacas, depender de outra pessoa. Isso é a dificuldade maior que eu observo nos idosos, assim. Eu não quero ajuda de ninguém. A pior coisa para mim, não sei se você já ouviu essa frase, é eu depender de alguém. Prefiro estar no asilo, às vezes alguns falam assim, né? Porque eles não querem dar trabalho. Ah, não quero dar trabalho para ninguém, né? Então... Mas, na verdade, será que no fundo é isso que eles pensam? Ou é uma autodefesa, Michele? Alguns pensam dessa forma, de não querer dar trabalho, e também por querer ser amado. Assim, se você dá trabalho, não parece uma coisa ruim? Né? Ah, eu dou trabalho, eu sou um peso, eu sou um fardo, né? É tipo assim, então eu não sou querido, eu não sou amado. Então tudo está envolvido nessa coisa de aceitação das suas condições e de ser amado pelos parentes, pelos outros. E as características do envelhecimento, perda de flexibilidade, de velocidade, de resolver as próprias questões sozinhos e mexer com o dinheiro, essas coisas todas, o esquecimento muitas vezes, a demência senil, todos esses são fatores que dificultam a vida do idoso, né? E o envelhecimento em si, né? A gente vê muitas mulheres, assim, inclusive num ambiente de academia, em todos esses lugares. Eu sou formada em academia, ou em educação física antes de ser psicóloga, né? Então eu já participei assim de uma academia só para mulheres e eu vi assim pessoas muito jovens fazendo procedimentos cirúrgicos, né, procedimentos estéticos para se sentirem mais aceitas e mais bonitas. Aí às vezes elas falavam: "Mãe, mas é para eu me sentir bem, mas será que se sentir bem, se ela morasse numa ilha, sozinha, ela ia fazer? É uma competição, bem, né? Bem assim, de competir, né? Tem isso e tem os padrões, né, sociais, assim, impostos, né, de que você tem que ser sempre jovem. Como assim? Né? Hoje se fala que os novos, os 50 anos... Hoje são as pessoas que têm 30 anos, do né? passado. No passado. Então, assim, as pessoas estão se esforçando cada vez mais para ficar dentro de um formol. Bom, Michele, para quando a gente chegar nessa maturidade, após os 65 anos, para não chegar nesse nível de depressão, de solidão, existe, digamos assim, uma orientação mais específica para evitar chegar a esse nível de depressão, de solidão e até de suicídio? Bom, assim, como eu havia falado, que nas ciências humanas não temos uma receita tão pronta, mas a gente tem o processo terapêutico que pode ajudar essa pessoa, uma psicoeducação familiar também, de como lidar com esse envelhecimento, com as dificuldades que vêm com a idade, né? Se você envelhece é porque você viveu até lá, né? Então, assim, é muito positivo envelhecer. Na verdade. Por exemplo, na sociedade oriental, o mais velho, ele é visto com sabedoria. Cultuado, né? Muito respeitado. Exatamente. Né? Na nossa cultura, é visto como o que já está acabando, o que está perto da morte. Então, assim, muitas coisas com a idade é porque com o tempo estamos mais perto da morte. Todos os dias, né? Só que quando a gente imagina um velho, uma pessoa velha, o velho, ele está perto da morte. Então vem esse medo também. Surge o medo da morte, o medo do desconhecido. Eu estou perto de morrer. Não vou mais fazer planos, não tenho mais tempo. Exatamente. Né? Então, assim, a gente, enquanto
terapeutas, psicólogos, nós procuramos achar novas expectativas de vida, esperanças, né? Tirar essa desesperança, que é uma das causas um dos sintomas da depressão, né? E vamos ver o que essa pessoa pode fazer, se ela pode viajar, se ela pode conhecer novos amigos, o que ela gosta de fazer, se é conversar, se é jogar, se é para a igreja, se é fazer artes, enfim, agora é o tempo que ela pode usar para ela de verdade. Você aceita a possibilidade da velhice? Sim, eu quero ficar bem velha, mas assim, bem velha mesmo, sabe? Tipo 90, 100? Não, por aí, se puder, para mim tá ótimo, porque assim, significa que eu estou nessa vida por muito tempo, né? E assim, as rugas e o cabelo branco, essas coisas são do processo da vida, do envelhecimento. Essa falta de aceitação dos processos, né? Toda fase tem as suas dificuldades. Você vê que quando a criança nasce, ela nasce assim, tá na barriga, no conforto, já nasce tendo que respirar aquele ar gelado. Então, tem a dificuldade quando está nascendo os dentes, aí tem a dificuldade da adolescência, que são de extremas mudanças. Não é só o envelhecimento que tem dificuldade, né? Exato. Agora, Michele, você também é especialista em relacionamento. Sim. É outra questão que, em pleno século XXI, as pessoas se queixam muito das dificuldades de relacionamentos. E quando vê um velho namorando ou com um parceiro, vem uma crítica mais acentuada. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse sobre isso e que você passasse mais orientações para esse envelhecimento saudável. Pode ser? Tá bom, então. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, hoje batendo um papo, tomando café aqui com a Michele Araújo, psicóloga. Bom, Michele, a gente falando da questão dos relacionamentos. Se está difícil para quem é jovem, na maturidade, quando uma pessoa já mais madura encontra um parceiro, é muita crítica em cima, né? Como é que a gente reverte isso para viver esse momento plenamente, tranquila, sem dar satisfação a ninguém? Assim, na verdade, eu não vejo muito essas críticas. Assim, a sociedade, ela critica qualquer coisa que seja novidade, que seja novo. E até mesmo a homossexualidade é criticada. Então, assim, a sociedade é muito crítica. O olhar do outro é severo demais, cruel, né? É cruel, muito cruel, exatamente. E assim, tem muitas pessoas idosas que falam, eu já tô velha demais para isso, não quero arranjar, Tem também a questão assim, já sofri demais com os meus relacionamentos anteriores, né? Principalmente porque os relacionamentos anteriores, eles tinham muito de uma submissão da mulher, de que o homem quem mandava, tinha toda aquela coisa patriarcal. Nós vivemos uma sociedade patriarcal ainda, né? E o feminismo é uma coisa muito nova ainda. Então, assim, é muito difícil para a mulher se sentir nessa idade, né? Então, você vê mulheres fazendo muitos procedimentos cirúrgicos, né? O Brasil é o segundo, assim, no ranking mundial de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, perdendo só para os Estados Unidos. E, assim, para se manter jovem e atraente. E atraente, né? E, assim, os homens mais velhos, quando eles aparecem com uma mulher mais jovem, é mais comum, né? A gente não vê tanto com os... Ainda criticam, né? Mas diz que a moça só quer o dinheiro, tá ali por interesse, isso, né? E muitas vezes nem é. Por que aquela pessoa não pode ser amada? Por que ela não é amável? Por que ela não é digna de amor
não é? São muitos questionamentos. E a mulher, nos últimos tempos, nós vemos, assim, muitas mulheres se relacionando com homens mais jovens, né? Exato. Muitas. E são criticadas também por isso. Acha que o rapaz só quer também tirar proveito. Também tem essas questões e tudo mais. Mas assim, como aceitar o seu próprio corpo também nesse envelhecimento, né? De ter vergonha de exibir o corpo, de mostrar esse corpo para o outro, né? Da sexualidade na terceira idade, né? O sexo, ele não é só a penetração, né? Assim, sexualmente, existem várias formas de você se relacionar, né? Carícias, carinhos, abraços, né? Então, entender a sexualidade de diversas formas ajuda a você se relacionar melhor, que você não tem obrigações. Os homens têm muita dificuldade com a idade, problemas de ereção, né? E começam a tomar os remédios que podem alterar a pressão e tudo para manter uma virilidade jovem, né? Quando, na verdade, essa sexualidade, ela tem muitas outras coisas envolvidas. Quanto mais a gente falar sobre isso, eu acho que seria legal, assim, se a gente pudesse falar mais sobre isso. Que isso não seja um tabu, falar sobre sexualidade. Você disse certo, Michele, não ter receio de falar, porque quando a gente fala, encoraja alguém que quer ter um relacionamento e tem receio, por a própria família às vezes não aceita, os filhos, né? Mas o desejo não morre, não envelhece, né, Michele? Sim, assim, né, nós somos seres sociais, né? A gente vive se relacionando. Não significa que seja também um relacionamento estritamente romântico, né? Nós nos A companhia, para evitar a solidão, isso, né? Exatamente. Também tentar não colocar também toda essa responsabilidade no outro. Eu acho que quando você tem amor próprio, uma autoaceitação, todas as outras relações, elas ficam mais tranquilas, mais saudáveis. Então, assim, nosso trabalho enquanto terapeuta também é buscar os As, que é autoaceitação, autoconfiança, autoestima, todas essas características, quando elas estão bem trabalhadas no indivíduo, os relacionamentos com as outras pessoas flui de forma mais tranquila, porque ela está de bem com ela mesma, assim. Então, todo esse problema de exposição do corpo com o outro, da sexualidade, fica mais tranquilo quando eles têm autoconfiança e autoaceitação. Então, esse é um dos principais pontos trabalhados em psicoterapia. Às vezes é necessário mesmo a terapia, porque ainda tem aquele preconceito. Não, só vai para a terapia quem está doente, quem está doido. Exatamente. Não, a terapia é para todo mundo, né? Para autoconhecimento. O autoconhecimento nos ajuda nós compreendermos a relação que a gente tem com nós mesmos e com esse outro, né? O outro é importante nas nossas relações, sim, né? Então, essa preocupação geral de nos parecer sempre bem para o outro. Mas quando a gente está de bem com a gente mesmo, essas relações elas passam a ser mais secundárias. E flui com mais naturalidade, né? Exatamente. Então, assim, na terceira idade, quando a pessoa ela é mais bem resolvida com suas próprias questões, essas questões do relacionamento, elas vão aparecer de forma mais natural. Michele, em relação a esse receio da solidão, tem um filme muito interessante, que é Nossas Noites, com a Jane Fonda, em que ela fica viúva, tem um vizinho viúvo, e ela vai lá pedir para ele dormir, só dormir na casa dela. Vamos ver um trechinho desse filme para dar uma sacudida aí em quem está com medo, com receio da solidão. Então é isso, ambos com mais de 80 anos e vendo que é possível ter um relacionamento como você estava falando, com tranquilidade, né? Exatamente, e outras formas de se relacionar, o abraço, o companheirismo. Ela queria só alguém para conversar, para dormir com ela, né? Que é o companheirismo, né? Assim, essas relações, assim, atualmente as relações
como diz o Bauman, são líquidas, né? Tudo descartável. Muito volátil, tudo muito rápido, sem uma estabilidade, né? Então, assim, o que eu vejo no consultório, assim, na parte de relacionamentos, é essa busca por uma estabilidade, né? Só que todos buscam isso, mas não se encontram. E às vezes não querem ceder, também tem isso, existe né? até autossabotagens, assim, medos e receios de entregar suas vulnerabilidades, né? E deixando claro aqui que não existe idade para você se relacionar, não existe para se relacionar romanticamente, né? São questões emocionais e de saúde. Por completo. Michele, você está nas redes sociais? Quem quiser, você coloca sempre lá dicas muito interessantes. Deixa aí seu Instagram para os nossos seguidores. É @desencontros_amorosos. Desencontros_amorosos. Quem quiser ter mais orientações, dicas, é só seguir aqui a doutora Michele Araújo no Instagram e seguir também, a gente tem um canal, Michele, no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com a Michele, você vai lá no nosso canal, compartilha com os amigos, assiste novamente. Pode me seguir também no Instagram, Ian Gomes Jornalista, e a gente também está no Facebook, porque a gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Michele, foi uma alegria conversar com você, dicas super interessantes. Um brinde mais uma vez à vida, com muito amor, independente da idade, né, Michele? Exatamente. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada mais uma vez. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.